Então vamos. Alisson, que entrou aí agora, né? O Gabriel. Se tiver algum problema, pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Se o microfone não funcionar, pode escrever no comentário aí, que o comentário está aparecendo aqui na tela para mim, sempre que for na hora que eu paro e explico. Tiro as dúvidas, tá? Sempre que tiver dúvidas aí. Bom, pessoal, vamos falar de contração muscular, né? Que talvez aí seja um dos principais pontos a tratar dentro da educação física, né, a fisiologia da contração, né, então entender como que o nosso músculo funciona, né, porque senão você vai acabar sendo, eu falo assim, a gente fica sendo macaco de gaiola, sabe, aquilo repetindo as coisas que as outras pessoas falam sem entender nada, né. Tainá Borges, se é Borges, é importante. Tainá, hoje é a sua primeira aula. Daqui a pouco eu explico para você como vai funcionar tudo, tá bom? Assiste essa aula aqui, tenta prestar atenção, abre o microfone e tira as dúvidas sempre que tiver, tá certo? Ou então escreve aí no comentário que eu leio e respondo, tá? E daqui a pouco eu abro o EAD, explico tudo como está funcionando lá e o que vai acontecer para a próxima semana, beleza? Bom, então, pessoal, para a gente não ficar repetindo o que as outras pessoas falam, né, a gente tem que entender as coisas, de onde surgiu, por que que funciona, como funciona, né, para a gente saber como melhorar, como promover alguma modificação, tá? E a contração muscular é assim também, porque senão daqui a pouco você vai estar falando assim, para hipertrofiar é 3 de 10, para definir é 3 de 20. Né? A maior bobagem que existe na face da Terra é isso, né? Falar que 3 de 20 define, 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12 hipertrofia. Por que que o cara fala isso, né? Porque ele não estuda. Né? Não estuda, fica pegando o que as outras pessoas falam desde a década de 70 e fica aquilo ali, reproduzindo aquilo e acha que já é conhecedor de alguma coisa, né? Então, vamos entender o que que é um músculo, né? Como que um músculo ele é formado, onde acontece as coisas dentro do músculo, né? E o que que é uma célula muscular, né? Quais os tipos de células musculares que nós temos e o que acontece dentro dela, né? Entender como que a contração muscular ela ocorre. Antes da gente falar uma bobagem que trabalha mais a parte X do músculo e menos a parte Y, né? Então daqui a pouco o cara fala assim, o abdominal superior só serve para trabalhar a parte superior do abdômen, o abdominal infra, que é levantar as pernas, serve para trabalhar a parte inferior do abdômen, quer dizer que o resto do abdômen, né, fica desativado lá, parado, né, sendo que eu tenho células de ponta a ponta, né, e o estímulo chega em todas elas. Então vamos entender nesse momento aqui como que é isso, né? Bom, então músculo, e eu falei isso, algumas pessoas aí já podem ter pensado assim, ah, mas não acredito, não era assim não? Né? Então tá a vida inteira fazendo isso aí, né, desse jeito, né, pensando dessa forma aí, né? E aí só reproduz, né, só reproduz. Então o objetivo da gente estudar é isso, né, a gente entender como que acontecem as coisas ali no meio do músculo, né, lá na célula, para a gente poder, então, melhorar a vida dos nossos alunos, né, e a nossa também, consequentemente, né, porque a gente vai fazer os exercícios e buscar essa evolução, né. Agora, eu vou falar hoje só de uma parte de músculo, né, eu vou falar só dos músculos estriados esqueléticos, tá bom? Que representa cerca de 40% do nosso corpo. Tá? Cerca de 700 músculos estriados esqueléticos que nós temos aí, né? Tipo peitoral maior, né? Glúteo, quadríceps, bíceps, esses músculos aí, né? Eles representam cerca de 40% do nosso corpo, tá? E aí a gente falou nas aulas anteriores aí, né? A gente falou de músculos da respiração, que tem os esqueléticos, e falamos de músculo cardíaco, né? Que representa aí cerca de 10% do músculo do nosso corpo. O que foi, filho? Aqui tá doendo, eu fui pra fora, aí eu bati. Você bateu? Uhum. Faz o seguinte, vai lá tomar um banho que o papai passa um remedinho aí, tá bom? Fecha a porta, por favor. Ai. Fecha a porta, por favor. Trabalhar em casa, né, pessoal? Não tem jeito não, 2 meninos pequenos. Músculo liso, né? Então, tava falando de músculo. Então, músculo liso tá ali
Intestino, sistema urinário, bexiga, uretra, ureter, canal ejaculatório, né? Tá ali no útero da mulher, né? Tá ali no ducto ejaculatório masculino, tá ali na bexiga, na uretra, no intestino, no estômago, no esôfago, né? Então são músculos lisos, nós não temos controle. Nas artérias, que nós falamos na semana passada, de artérias, veias, nas semanas anteriores, quer dizer, semana passada foi feriado. Nós falamos de artérias e veias, né? Eu mostrei a parede muscular lá, o quanto ela é fininha num desenho, mas é músculo liso, então eu não controlo a pressão da minha artéria, né? É controle autônomo, é um músculo liso, ele é involuntário, eu não controlo ele. Então o cardíaco e o liso, né, eles são involuntários, nós não controlamos. Agora, os esqueléticos nós controlamos, que é 40% do nosso corpo, tá? Então vamos falar dos esqueléticos aqui, né? Como o músculo ele é formado, tá? Então eu vou pegar a função macro, eu vou pegar o bíceps braquial, né? Então imagine aí o bíceps braquial, que vocês já tiveram aula de anatomia, ou pelo menos já viram uma imagem de um músculo aí na vida, né? Em alguma rede social. E se não viu, acesse o Instagram do Borginho lá, que você vai ver um monte de postagens de músculos, tipos de fibra, que eu vou falar daqui a pouco, inclusive, né? Fisiologia, essa semana é joelho, vou falar sobre joelho essa semana. Um monte de coisas, inclusive os músculos que vão atuar no joelho, tá? Então, falar de quadríceps femoral essa semana lá no Instagram. Vou fazendo posts, né? Não vou fazer lives por enquanto, não. Então, um músculo macro, músculo bíceps braquial, músculo peitoral maior, músculo glúteo máximo, né? O músculo, ele é formado por um conjunto de estruturas internamente que a gente chama de fascículo, tá? Então, se eu pegar aqui e tentar fazer um desenho para você de um músculo, ele vai ser assim, ó, tá? Eu amplio ele aqui e você vai ter isso aqui, um músculo cortado, preso aqui a um osso qualquer, tá? Esse músculo cortado aí, ele vai ter um conjunto de estruturas internas aqui, ó, que é chamada de fascículos. Esses verdinhos que eu coloquei, então, é um fascículo. E eu posso ampliar um fascículo aqui para você observar ele também, né? Então, são estruturas cilíndricas, né? O músculo, ele é comprido, ele começa aqui e termina aqui, né? Então, eu tenho um músculo que ele é longo. Eu tenho músculos que são planos, curtos, circulares, mas vamos pensar no músculo longo, né? No músculo tradicional, que tem um ponto de início aqui, aí ele aumenta o seu volume, depois afina em outro tendão e termina ali no osso, né? Então, pensando nisso, você tem de amarelo o músculo. E de verde, né? Vou puxar aqui uma seta assim, né? Então, de amarelo o músculo, tá? E de verde aqui eu tenho um fascículo muscular, tá bom? Então, de verde aí, ó, você tem aí um conjunto de estruturas que formam esse músculo, tá? Esse fascículo também, pessoal, ele é formado por um monte de estruturas circulares também pequenas assim, ó, dentro dele, tá? Que são as fibras, e eu posso aumentar essa fibra aqui também para você visualizar, né? Que são as fibras musculares, tá certo? Então, olha só, hein? Um músculo é formado por fascículos. Cada fascículo é formado por milhares de fibras musculares. E anota aí, fibra muscular, pessoal, é a célula. A célula do tecido muscular é a fibra. Tá? Tem várias células, milhares de células. Filho, o papai está trabalhando. Você espera um pouquinho, por favor? Tá? Sim, daqui a pouco o papai vai te auxiliar, tá bom? Concorda? Então fecha aí, por favor. Tá? Obrigado. A fibra, pessoal, é onde acontece tudo no nosso músculo. Tá? A fibra é a célula. Então, dentro desta célula, eu tenho núcleo. Na verdade, na fibra muscular, não tem um núcleo, como a maioria das células, tá? Eu tenho vários núcleos. A fibra muscular, ela é polinucleada, tá? A semana passada, lá no Instagram do Borginho, tem vários posts sobre hipertrofia muscular. E um deles lá fala do mecanismo de memória muscular, que é justamente a proliferação desses núcleos dentro de uma fibra. Ela é polinucleada. Para que serve esse núcleo, Borginho? É onde eu tenho o material genético da célula. É onde ocorre a síntese de proteína.
Olha só a importância, olha o tanto que o Papai do Céu, né, olha só o tanto que o Papai do Céu é esperto. Ele pegou essa célula que é importantíssima para a gente se movimentar, ir atrás do nosso alimento, naturalmente, né, instintivamente, primitivamente, ir atrás do nosso alimento, caçar o nosso alimento, que ele pegou e falou assim, esse cara vai sair aqui correndo por léguas atrás de um mamute, então eu vou ter que colocar aqui muitos núcleos, porque nesse sair léguas, ele vai lesionar algumas miofibrilas que estão dentro da fibra. E aí, consequentemente, ele vai precisar de síntese proteica para que essa fibra possa ser reconstituída e dar força para ele novamente. Aí ele pegou e tacou um monte de núcleos dentro da célula muscular desse indivíduo. Aí quando eu faço exercício, eu tenho um mecanismo através de células satélites, que são células paralelas à minha fibra, que elas proliferam o número de núcleos de uma fibra muscular, de uma célula muscular. Mas é uma célula, então dentro dela não é só o núcleo, tem mitocôndria, tem citoplasma, tem membrana citoplasmática, tá? Tem microtúbulos, tem retículo endoplasmático, que daqui a pouco eu vou te falar o nominho dele especial, porque muda um pouco, né? A fibra muscular ela é especial, ela trabalha diferente da maioria das células, né? Então ela é um pouquinho diferente só, mas as estruturas são praticamente as mesmas, tá bom? Então eu tenho um músculo formado por fascículos que são formados por fibras, células, e cada célula dessa, então, cada fibra muscular dessa tem a sua membrana, tem o seu líquido citoplasmático, tem as suas mitocôndrias, tem os seus núcleos e tem ainda miofibrilas, que ficam boiando no mesmo comprimento do músculo ali, as miofibrilas, boiando no líquido dentro da célula lá. E essas miofibrilas são formadas por miofilamentos. Filamentos finos e filamentos grossos. Os filamentos finos são os filamentos de actina. E os filamentos grossos são os filamentos de miosina. Então tá aí, ó, o slide arrumadinho, limpinho para você. Tá? Filamentos ou miofilamentos. Toda vez que você vê o nome mio, refere-se a músculo. Lembra lá da camada muscular do coração, né? Miocárdio é a camada muscular média do coração. Cardio, cardíaco, coração. Miomúsculo, músculo cardíaco. Né? E aqui você tem as miofibrilas. São fibrilas, fibrinhas pequenininhas, microscópicas, mais do que a célula, mais do que a fibra, que já é célula, que é microscópica. E os filamentos, mais finos ainda, menorzinhos ainda, que são os filamentos finos e grossos. De actina, que é uma proteína, é a proteína base do filamento fino, e miosina, que é a proteína base do filamento grosso. Deixei um desenho aqui arrumadinho, bonitinho para você ver isso. Eu esquematizei, porque eu vou esquematizando, você vai percebendo onde eu estou indo. E aqui um desenho. Quem tiver no celular, eu sei que os nominhos vão estar pequenos aí, tá? Mas depois você pega o PDF, né, abre ele, amplia, que você vai conseguir ver os nomes completos dessas estruturas. Tá bom? Então, olha, acompanha aí, ó. Aqui, então, o músculo, né? Revestido aí pela fáscia, já vou falar de fáscia. Esse músculo é formado, então, por vários fascículos. Tá certo? Olha o fascículo ampliado aí, ó. Olha o fascículo ampliado aqui, ó. Hã? E repare que em cima desse fascículo tem um vaso sanguíneo. Em cima desse fascículo tem um axônio de um neurônio motor. Acompanha aí para você ver. Olha esse desenho, amarelinho, um axônio de um neurônio motor. Já já eu falo o que esse neurônio motor vai fazer. Ele está no fascículo. Ele não entra dentro da fibra. Tá? Fibra é célula. Um neurônio é outra célula. Uma célula não entra dentro da outra. Elas se comunicam. Elas quase se tocam. Em alguns momentos, dependendo do tecido, elas se tocam. O espaço entre uma célula e outra é matrix, é virtual. Ele existe, mas não existe. Sabe? É aquele espaço mínimo.
Então o neurônio com a fibra muscular, eles ficam ali, ó. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Mas eles não se tocam. Tem medo de Covid. A fibra, se você observar ela aqui, ó, a alongadona aqui, ó, a fibra alongadona aqui, ó. De branquinho aí você percebe a presença do sarcolema, que é a membrana da fibra. De roxinho aí dentro do sarcolema, ó, os núcleos. Tem 2 exemplificados aí nesse desenho. De verde água, azulzinho aí, verdinho, o retículo sarcoplasmático, já vou falar dele para você. E esses prolongamentos que você vê aqui, que são as miofibrilas. Dentro da fibra. E aqui uma miofibrila ampliada, formada aí pelos miofilamentos, ou filamentos finos e filamentos grossos, actina e miosina. Conseguiu compreender como que o músculo ele é formado, pessoal? Como que ele é organizado? Músculo, no meio dele fascículo, no meio do fascículo fibra, no meio da fibra miofibrila e a miofibrila formada por filamentos. Né? Então vou ampliado e vai microscopicamente sendo então, né, demonstrado nesse desenho aí. Outro desenho aqui, ó, outra imagem. Né? Eu deixei sempre 2, 3 imagens, esquemas, sempre replicando para ver se facilita o entendimento. Tá? Então, observe aqui essa próxima imagem. Tá? Peguei lá um pedaço do músculo e ampliou ele. Fascículo formado por fibra, formado por miofibrila, miofibrila formado pelos filamentos de actina e miosina. Tá bom? Então, outro desenho aí que eu quero que vocês peguem para dar uma estudada. E já já eu falo disso que está aqui, ó, sarcômero. Já já eu falo desse negócio que está aí, ó, sarcômero. Daqui a pouco a gente fala dele, porque é onde ocorre a contração muscular. Tá? Daqui a pouco a gente fala dele. E esse músculo, pessoal, ele é revestido. O fascículo é revestido, a fibra é revestida, porque não é simplesmente um tecido largado, ele tem um tecido de revestimento. Tá? Tem um tecido de revestimento. Cada parte do meu músculo tem um tecido de revestimento. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu escrevi em um slide. Está tudo pronto em um slide, mastigado. Tá? Se estivesse em sala de aula lá no presencial, não teria, não. Eu ia falar, escrever no quadro, desenhar, nem ia ter slide mostrando, não. Eu ia desenhar para você um esquema lá e pronto. Mas aqui não tem outro jeito, né? Tem que te facilitar alguma coisa aqui. Ou seja, o Borginho está mais bonzinho nas aulas online do que nas presenciais. Fáscia. Fáscia muscular. O que é fáscia muscular? É um tecido conectivo. É um tecido conjuntivo que reveste um grupo de músculos. Tá? Cada músculo, bíceps braquial, tem o epimísio que reveste ele. O epimísio reveste o músculo, é um tecido também conjuntivo. Ele não tem muita capacidade de extensão, não, é pequeno. Ele está ali só para ajudar a formar, segurar os fascículos naquele grupamento ali. Bíceps braquial. Atrás do bíceps braquial tem o braquial. Aí o braquial tem o seu epimísio. Então tem o epimísio do bíceps braquial, tem o epimísio do braquial, tem o epimísio do bráquio radial. Cada músculo tem o seu epimísio. E um grupo de músculos tem a fáscia. A fáscia, então, é um tecido conjuntivo mais espesso que reveste um grupo de músculos. Então, se eu pegar o compartimento anterior do meu braço, bíceps braquial, bráquio radial, tem uma fáscia só revestindo os 3. Mas cada músculo tem o seu epimísio para permitir um deslizar em cima do outro ali.
E apesar de ter os mesmos músculos fazendo o movimento, às vezes um vai mais do que o outro. Então o movimento não é os dois juntos. Às vezes um vai primeiro depois que o outro acompanha. Aí um volta primeiro depois que o outro volta. Um contrai primeiro, depois o outro contrai. Fica fazendo. Então esse esfregar de músculos durante um processo de contração, ele é reduzido pela presença do epimísio de um músculo com o epimísio de outro músculo. Mas todos eles ficam presos dentro de um tecido chamado fáscia. Bom? E fáscia ficou na moda, né? O pessoal fazer um tal de soltura miofacial. Mio, músculo, fáscia. Né? Fáscia do músculo. Então ficou na moda aí o pessoal fazer a soltura ou liberação miofacial. Né? O nome correto, na verdade, é manipulação miofacial, porque você não solta a fáscia, você manipula ela, né? Movendo ela de um ponto para outro, soltando ela de um ponto para outro, você manipula a fáscia, você não solta a fáscia. Então o nome correto é manipulação, tá? Tem uma profissional aqui em Goiânia que tem doutorado nessa área, tá? Doutora Flávia, acho que ponto Medeiros, no Instagram. Dá uma olhada lá. Flávia Medeiros, profissional de educação física, que acabou de defender o doutorado nessa área de fáscia muscular. Fez o doutorado dela na UNB. Então ela é uma autoridade quando o assunto é fáscia muscular. Tá bom? O doutorado dela foi em cima disso, manipulação facial. Então ela fala direto sobre fáscia. Fáscia, fazer a manipulação facial antes do treino ajuda ou atrapalha um treino de força? Ajuda ou atrapalha a hipertrofia? Ajuda ou atrapalha a resistência? Ajuda a mobilidade ou não ajuda a mobilidade? Quando fazer a soltura facial? Como fazer? Ela fala um monte de coisas, tá? Profissional de excelência que tem que ser seguida pelo Instagram aí. Lembra que eu falei de algumas aulas para vocês. Instagram profissional de vocês. Tá? Você tem que ter o seu Instagram pessoal e você tem que ter um Instagram profissional. Sua profissão já começou. Não misture as coisas, tá bom? Pega o seu profissional e trabalhe com ele do lado profissional. A era digital chegou e não vai acabar. Estou mudando o meu agora por conta disso. Então você que está começando, já começa no profissional da rede social, porque se você começar a misturar as coisas, você perde credibilidade, tá? Então vai lá, segue os profissionais de nome, de classe, cara que são competentes, sigam essas pessoas. Enche lá de gente dessa área para você seguir. Então vai lá estudar um pouquinho de fáscia com a profissional lá, com a Flávia Medeiros, tá bom? Flavinha. Flavinha deu aula lá na Atléticos durante muitos anos. Bom, o epimísio então reveste cada músculo. Tá certo até aí? Fáscia, o grupamento. E o epimísio, cada músculo. Cada músculo tem o seu fascículo, ou vários fascículos dentro de um músculo. E cada fascículo é revestido pelo perimísio. E o espaço entre eles também é preenchido pelo perimísio, tá bom? Então olha só aqui novamente no desenho, ó. Músculo, ó, novamente, ó. Fascículo, ó. Fibras, ó. Ó, aqui, ó, de amarelo, músculo, epimísio, de verde, revestindo cada fascículo, perimísio. E o espaço aqui, ó, eu vou pintar de rosa, ó, olha aí, ó, esse espaço entre um fascículo e outro também é preenchido pelo perimísio, tá bom? Então é isso aí, ó. O músculo revestido pelo epimísio. Então, epimísio é tecido de revestimento. Perimísio reveste o fascículo e preenche o espaço entre um fascículo e outro. Agora aqui, ó. Cada fascículo de verde é formado por fibras de azul. O espaço entre uma fibra e outra
o espaço dentro do fascículo é preenchido pelo endomísio. E de azul, revestindo cada fibra, o sarcolema. Cada fibra tem a sua membrana celular, sua membrana citoplasmática, que neste tecido recebe o nome de sarcolema. Alguns tecidos especiais, as células recebem nomes especiais, assim, tipo, lá no neurônio vai chamar neurolema. A membrana de um neurônio ela é chamada de neurolema. A membrana da fibra muscular, onde eu tenho sarcômeros, é o sarcolema. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tecidos de revestimento e preenchimento. Daqui a pouco eu falo dos sarcômeros, que é essa estrutura que está no desenho aqui para você. Daqui a pouco eu falo dela, tá? Daqui a pouquinho a gente volta aí e fala dela. Tô dando um tempo porque se tiver pergunta dá tempo de digitar, tá bom? Ou de abrir o microfone aí e fazer a pergunta. Bom, então tá aí, ó. Mastigadinho. Fáscia reveste cada grupo muscular. Epimísio reveste cada músculo isoladamente. Perimísio reveste cada fascículo muscular e preenche o espaço entre os fascículos musculares. Endomísio preenche o fascículo muscular no espaço entre as fibras musculares. Bacana, pessoas. Tem uma questão dessa na prova de vocês, viu? Acho que é verdadeiro ou falso, agora eu não lembro. Mas vai ter alguma coisa assim. Endomísio é o tecido que reveste cada grupo muscular. Aí você marca se é verdadeiro ou se é falso, alguma coisa assim na prova de vocês. Semana que vem eu vou explicar sobre a prova, vou falar sobre a prova, tá? Vou falar sobre a prova. Semana que vem. Não perca a aula da semana que vem. Vale ponto. Vale nota de VT. Vale nota de VT. Já já eu explico isso. Músculo. Então já falei lá, já desenhei, já mostrei. Eu esqueci ali o último. Tinha um último grupo ali embaixo ali. Você vai voltar nele depois para explicar, é? Não, o que é que você fala? Sarcolema? Nesse slide. Sarcolema é a membrana da fibra. Ah, tá. Aquele que eu desenhei de azulzinho. Deixa eu ver se o desenho ainda tá aqui. Tá. Ali, ó. Tá o desenho de azulzinho aí, ó. Tá? O desenho ainda ficou aqui, não saiu não. Vamos ver aqui se aparece aí para você. Então aí, ó. De amarelo, o músculo, que é revestido pelo epimísio. De verde, o fascículo, que é revestido pelo perimísio. O espaço entre um fascículo e outro está de rosa, que é o perimísio. Então o perimísio preenche e reveste. De azul, uma fibra muscular. A fibra muscular tem a sua membrana, que é o sarcolema, que é revestimento. Tá? Então a fibra muscular, o revestimento dela é o sarcolema. Aí eu deixei escrito aqui para você, ó, que o sarcolema, também chamado de membrana celular ou membrana da fibra muscular, reveste cada fibra isoladamente, ou seja, reveste cada célula que nós temos, cada célula muscular, né, que nós temos, sarcolema. E a fibra, que é revestida pelo sarcolema, é preenchida pelo sarcoplasma, tá bom? Tecido de preenchimento, que na verdade é um líquido de preenchimento, né? Por isso que eu não coloquei, porque os outros são tecidos
né, tecidos mais sólidos, sarcolema, endomísio, perimísio, epimísio e fáscia, e o sarcoplasma é o tecido de preenchimento. É no sarcoplasma, pessoal, dentro da fibra, no interior do sarcolema, né, dentro da fibra, que acontece tudo no nosso músculo. É no sarcoplasma. É no sarcoplasma que eu tenho creatina, é no sarcoplasma que eu tenho oxigênio, é no sarcoplasma que eu tenho fosfato, que eu tenho potássio, que eu tenho sódio. É no sarcoplasma que eu tenho cálcio, é no sarcoplasma que eu tenho glicose. Você ligou a internet aí? Érica, você ligou a internet aí? Voltou, professor. Ai, ai, ai. Tinha que dar problema logo agora. Já voltou, professor. Opa, voltou? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui seu projeto de novo para você. Então, pessoal, no sarcoplasma, tá? Será que o pessoal caiu todo mundo aí? Não, né? Pessoal, a minha internet ela tá com muitos problemas aqui, tá? Hoje de manhã foi ruim. Na semana passada de vocês também caiu, né? E gente foi embora, um monte de gente foi embora. Então, por favor, se cair, aguarde que eu vou voltar. Vou explicar sobre VT de novo hoje. Tá? Semana passada, lá na última aula nossa, quando caiu aqui, todo mundo achou que eu tinha desligado, foi embora. Ficou eu e mais 3 alunos só na sala. Então, aguarde, tá? Aguarde que eu retorno. Quando for acabar a aula, eu falo tchau, obrigado. Bom, então, lá no sarcoplasma, pessoal, é onde acontece a mágica do processo todo do músculo, tá? É onde vai acontecer o processo de hipertrofia, é ali no sarcoplasma que acontece todo o processo fisiológico do músculo, é lá onde eu tenho sarcômero, é lá que eu quero mexer, é lá quando eu treino meu aluno, principalmente quando eu quero hipertrofia, quando eu quero força, é ali que eu tenho que fazer o negócio acontecer, tá? Então você tem duas opções, entender como o sarcoplasma é, como acontecem as coisas ali dentro, ou ficar repetindo o que os caras faziam antigamente. 3 de 10 cresce, 3 de 20 seca, define. A maior bobagem da face da Terra isso, tá? Ah, Borginho, mas eu tenho um amigo que ele é fisiculturista. Vai ter um gigante aqui na sala. Quem que é esse aqui? Quem que é aqui? Não dá para ver o nome. Bruno. Ó, o Bruno é gigante aí, ó. Brunão. Ah, é esse aí, ó. Brunão. Gigante. Pelo menos pela foto aqui na internet a gente vê, né? Daqui a pouco eu ponho uma foto minha bombada aqui também. Ô, Bruno. Mas, o professor, o Bruno, ele é gigante. E ele treina assim. Quando ele quer crescer é 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12. E quando ele quer definir é 3 de 20. Não é porque o 3 de 20 define o 3 de 12 que cresce. É porque ele faz o 3 de 20 no momento em que ele está terminando o treinamento dele. Ele cresce, 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 cresce. Na hora que ele vai subir no palco para competir, na hora que o fisiculturista precisa dar secada e não perder massa muscular, o que ele faz? Reduz a carga. Porque na hora que ele tira água, que ele tira alimentação, que ele tira o carboidrato dele lá no finalzinho da preparação física dele, se ele fizer treino de força, ele arrebenta com os tendões e ligamentos dele. Porque o músculo está muito forte e às vezes vai estar desidratado e sem nutriente. Se ele continuar mantendo o trabalho de força, ele se arrebenta, estoura ligamento, estoura tendão, rasga músculo no meio. Tá? Então o que ele faz? Ele tira a carga. E aí ele faz o quê? Em vez de fazer 10, ele faz 20. Tá entendendo? E coincide, gente, com o momento da dieta do cara, que tá hipocalórica, que tá voltada para ele secar. E aí a pele afina e o músculo aparece. Não é porque 3 de 20 define, não existe isso. Você pegar um cara num momento de crescimento e falar, faz 3 de 20, ele não vai definir nunca, se ele não tiver alimentação propícia para isso, tá?
Que isso, hein, Bruno? 60 ovos e 15 quilos de batata doce por dia. Tá bem, hein? Parecendo um rinoceronte. Ô, Bruno, desculpa aí, tá, cara? Eu dei um exemplo só porque eu vi sua foto aqui gigantão, tá bom? Mas não é nada de curtição ou zoeira, não, tá? Foi só para exemplificar mesmo isso, beleza? Mas é só a foto, ele é magrinho. É. Aí pegou uma foto de outra pessoa. Fake, fake, Vou- você. Vou pegar uma foto minha também, assim. Depois você passa o aplicativo que você faz aí, Bruno. Que agora nas redes sociais o cara não precisa comer ovo e batata doce, não. É só aplicativo. Pessoas, tá com dúvida ou tá tudo bem até aqui? Tá tudo certo, estamos bem. Tranquilos, tranquilos. Então vamos ver esse sarcoplasma. Aí eu deixei separadinho, tudo que eu falei para vocês aqui, ó, tá? Eu estava falando anteriormente aí quando o Robson fez a pergunta lá. Tá? O que é músculo? São revestidos pelas fáscias, revestido pelo epimísio, formado pelos fascículos. Cada músculo possui um nervo motor. Cada músculo possui um nervo motor. Então, se eu tenho aqui um músculo formado por um monte de fibras, ó, um músculo vem um nervo braquial. Pum. Aí ele pega e ramifica. Ramifica um monte de perninha. Cada ramificação vai em uma fibra. Cada ramificação desse nervo ramifica e cada ramificação vai em uma fibra. Tá bom? Formando a placa motora. Junção neuromuscular. Nós vamos falar dela agora, vou mostrar vídeo para vocês. Como que acontece o processo de transmissão neurológica aí. Que é onde a gente tem que treinar. O cara já está lá no 3 de 20, 3 de 15, 3 de 12 e não cresce mais. Né? Antes dele tomar bomba, antes dele se enfiar de suplemento, ainda tem treino para ser feito, para priorizar o sistema neuromuscular dele. Caso contrário, a hora que ele injeta o suplemento, ele cresce um pouquinho. Ele injeta o anabolizante, ele cresce um pouquinho. Aí ele fala assim, agora, ele não está crescendo. Ou ele aumenta a dosagem, que aí começa a se tornar perigoso, né? Já é perigoso desde a primeira, ou ele volta lá na base, começa a treinar o neuromuscular novamente, para ele crescer no neuromuscular. Para ele crescer no neuromuscular, mais fibras daquele músculo vão ser ramificadas ali do neurônio, vão sofrer inervação, mais fibras atuando, maior capacidade de pegar peso, maior capacidade de aumentar volume. Né? Porque nosso músculo, nem todas as fibras estão ativas, tá certo? Então eu tenho ali milhares de fibras e nem todas elas são solicitadas para o meu trabalho. Então o sedentário tem uma quantidade pequena, o cara que treina tem um pouco mais, o outro que treina tem um pouco mais. A cada treinamento que eu faço, eu aumento a quantidade de fibras musculares. Né? A cada modelo de treinamento que eu faço, né? Eu aumento a quantidade de fibras musculares que recebem estímulo para entrar em ação. Algumas nem entram em ação, ficam lá paradas. Você vai morrer com elas lá paradas, elas nem vão trabalhar. Tá bom? Fascículo muscular. Então, o que é o fascículo muscular? Né? Formado pelas fibras. Já falei isso aí para vocês, fiz desenho e tal. E é no fascículo que chega esse neurônio motor. Então, ele chega até o fascículo. O vaso sanguíneo, a artéria, ela chega até o fascículo, ela não entra dentro da fibra. Então, o fascículo é formado pelas fibras. O neurônio chega até aqui, não entra dentro da fibra. A fibra está aqui dentro, ele não entra dentro, ele chega até em cima. Deixa eu desenhar aqui de novo, ramificando. Então, vamos supor que isso daqui seja um fascículo. E esse fascículo formado por fibras. O vaso sanguíneo vem aqui, entra aqui dentro do fascículo, mas ele não entra dentro da fibra. O vaso sanguíneo não entra dentro da fibra. Ele passa por fora, não entra dentro da célula. Ramifica dentro do fascículo. Assim como o neurônio motor, que chega aqui na superfície do fascículo, ramificam para cá, ramificam para cá, ramificam para cá, ramifica para onde tiver fibra, vai ter uma ramificação desse neurônio motor. Mas ele também não entra dentro da fibra, tá ok? Não vai entrar dentro da fibra. Tá? Ele fica só na parte superficial da fibra. Fibra muscular, a gente já falou. Multinucleada, polinucleada. É ali que ocorre o processo de síntese proteica, formada por miofibrilas. Dentro dela tem um retículo sarcoplasmático, né?
Então, se eu pegar uma fibra e você olhar ela aqui assim, ó, uma fibra, se você olhar ela aqui em corte, você vai ter uma estrutura tubular bem aqui assim, ó, chamada de retículo sarcoplasmático, e aqui você vai ter as miofibrilas, ó. Aí o retículo sarcoplasmático vai lá e faz isso, ó, passa dentro das miofibrilas tudo assim, ó, revestindo uma por uma assim, ó, tá? Onde tiver fibra, vai ter retículo sarcoplasmático. Eu vou ter a presença dos núcleos aqui, ó, na parte externa, vários núcleos na minha fibra, tá bom? Desse jeito aí. E eu tenho vários tipos de fibras, tá? Vários tipos de fibras. As mais divulgadas, são 7 tipos de fibras musculares que nós temos no nosso organismo, tá? As mais divulgadas e estudadas por nós da educação física, né, são as 3 fibras, tipo 1, tipo 2X e tipo 2A, ou 2A, 2B e 1. 2A, 2B e 1, tá? Tipo 2 e tipo 1. A fibra do tipo 1 é uma célula de contração lenta. Então é uma célula muscular, é uma fibra que contrai, mas ela tem uma velocidade de contração lenta. Do inglês slow twitch. Então, alguns livros você vai ver o nome ST, slow twitch, fibra de contração lenta. Elas são as chamadas histologicamente de fibras do tipo 1. Então, eu tenho essas fibras lentas no meu músculo. Tá? Elas são lentas porque elas têm uma capacidade de trabalho oxidativa muito alta. Então, elas não têm uma velocidade de formação de ATP tão acelerada. Ela produz ATP numa velocidade mais lenta. Ela tem enzimas oxidativas, então são chamadas também de fibras oxidativas. Ela é vermelha no corte histológico. Quando eu faço um corte histológico com a coloração adequada, ela fica vermelhona. Porque tem muita mioglobina dentro dela. Mioglobina é uma proteína que transporta os gases. E como ela é oxidativa, ela precisa de muito oxigênio para ocorrer o processo oxidativo de produção de ATP. O processo aeróbico de produção de ATP precisa de muito oxigênio. Então ela precisa de muito oxigênio para isso, já que ela é oxidativa. E por precisar de muito oxigênio, quem é que vai levar o oxigênio para dentro, né, para essa fibra? É a mioglobina. Né? A hemoglobina é outra proteína que transporta gases, mas no meu sistema circulatório. Né? E a hemoglobina não sai do meu sangue e vai para dentro da fibra. Mas ela passa o oxigênio para dentro da fibra. E quem é que carrega esse oxigênio dentro da fibra? A mioglobina. Tá bom? Uma proteína de transporte de gases. Mioglobina é aquele líquido avermelhado que tem numa carne. Então, se você pegar aí dentro da sua geladeira ou for no açougue agora e comprar uma picanha, e você abrir o saquinho que veio a picanha, vai sair um líquido vermelho dela. Né? Não é sangue, é mioglobina. Tá bom? E ela é avermelhada, por isso fica a coloração vermelha nesse líquido. Quando você assa uma carne na churrasqueira, que você perde ela ao ponto menos, né, ou mal passada, quando você corta aquela carne, esse líquido que escorre dela não é sangue. O sangue não entra dentro do músculo. Tá? Ele fica ali no vaso sanguíneo. Ele não sai do vaso sanguíneo. Tá bom? Então, dentro desse músculo, dentro da fibra, você não tem sangue. Dentro da fibra você tem mioglobina. Tá? E temos muitas fibras do tipo 1. Então, nós temos muita mioglobina. Tá? E alguns indivíduos e alguns animais apresentam mais mioglobina do que outros em determinado grupamento muscular. Tá? Tem peixes que têm uma quantidade enorme de mioglobina. Você corta, você vê o sanguinho saindo, a mioglobina saindo daquela carne que você cortou, daquele filezinho ali. Tá bom? Precisam de muito oxigênio, né, para isso. Certo, fibras do tipo 1? Elas são fibras de contração lenta. Qual é o esporte, por exemplo, qual a atividade, por exemplo, que eu mais uso fibras do tipo 1? Aqueles esportes de contração lenta e de longa duração. Né? Tipo uma maratona, uma caminhada. Né? Eu vou usar fibras do tipo 1 em maior proporção.
em maior proporção, predominantemente. A outra também vai entrar em ação, mas em menor quantidade. Então, uma maratona, um ciclismo de longa distância, uma natação de longa distância ou de duração, de longa duração. Então, atividades que eu tenho longa duração e velocidade de contração mais baixa. Tá? Agora, quando eu tenho uma atividade de explosão, uma atividade de mobilização de força, deslocamento de muita carga ou em alta velocidade por curto espaço de tempo, aí você tem a fibra rápida, que vai atuar em maior proporção, tá? Alisson, o triatlo entra em qual dessas aí? E aí é misturado, né, Alisson? É misturado, né? O triatlo exige uma capacidade de resistência muito grande, só que dependendo da modalidade do triatlo, você vai precisar das fibras rápidas, né? Então, se eu pegar um triatlo tradicional, fibras de contração lenta. Na maior parte da prova. Se eu pegar um fast triatlo, eu vou precisar mais de fibras de contração rápida. Tá ok? Então depende da modalidade. Mas o triatlo tradicional, a maior parte da prova vai ser fibras de contração lenta, né? Mas sempre tem um momento, né, Alisson, que o cara vai ter que dar um sprint, né? Vai ter que dar uma corrida. Ele vai ter que dar uma separada da galera. E aí o que vai acontecer? Quem que vai entrar em predominância de ação? Fibras de contração rápida, né? Alguém ia falando aí? Futebol usa as duas de vez em quando também, né? Sempre. A gente sempre usa as duas. Se eu estiver na sala de musculação, vou usar as duas. Só que aí você tem, em alguns momentos, a predominância de uma ou de outra, né, Robson? A mesma coisa para o Alisson. Então, no atleta de futebol, a maior parte do tempo ele usa fibra de contração lenta. Mas em um ou outro momento ele vai dar um pique. Nesse pique, qual é a fibra que vai entrar como predominância? As fibras de contração rápida. Tá certo? Certo, Alisson? Beleza. Mesma coisa, tá? Então, no triatlo, a mesma coisa. Então, em algum momento, papo, no outro momento, tal. Tá certo, pessoal? Então, se eu pegar, por exemplo, um maratonista lá uma prova de 2 horas, vamos pegar a corrida de São Silvestre, vou nem pegar maratona não, o cara vai em 2 horas uma prova, não, né? Vou gastar 2 horas para fazer uma prova. Qual é a fibra predominante? Fibra de contração lenta. Predominante. É a que mais vai atuar. Então o cara não tem tanta fadiga nesse processo. Mas qual que é a velocidade de um cara fazendo a prova da corrida de São Silvestre? 25 km por hora. Ele corre a 25 km por hora. Então é uma velocidade baixa de contração. Tá? Agora, se eu pegar o Usain Bolt, 100 metros rasos, em 9 segundos, o que vai acontecer? Explosão. O cara vai correr a 60 km por hora. Ele consegue manter 60 km por hora por muito tempo? Não. Por 100 metros. Se ele fizer uma prova de 200, a velocidade cai para uns 50, 55. Se ele fizer uma prova de 400 metros, ele cai um pouco mais a velocidade. Ele não consegue manter aquela velocidade alta por muito tempo. Ele entra em fadiga, tá? No caso do atletismo, o Alisson perguntando, provas de pista é a contração rápida? Depende da prova de pista, né, Alisson? Você ainda vai fazer a disciplina de atletismo. Prova de pista, eu tenho as provas rasas e eu tenho as provas de meio fundo e fundo. As provas de meio fundo é 1.500 e 3.000 metros. As provas de fundo é de 5.000, 10.000 e maratona. E as provas rasas são 100 metros, 200 metros e 400 metros. Algumas são com obstáculo. Então o cara corre, explode para saltar um obstáculo. Corre, explode para saltar um obstáculo. Então vai depender da prova de pista. Né? As provas rasas, partida baixa, partida em bloco, normalmente elas são provas de explosão. De 100, 200, 400 metros. Então vou usar com predominância as fibras de contração rápida. Tá? O Usain Bolt ele corre 100 metros e 200 metros rasos. A prova de especialidade dele é 100 metros rasos. Então ele usa fibras de contração rápida, explosão. Pum! 10 segundos acabou. 10 segundos acabou. Agora, se eu pensar numa prova de 10.000, numa prova de 800 metros, que já é meio fundo, aí já entra uma predominância das fibras lentas, fibras de contração lenta.
Tá certo? Tá? Se tiver dúvida, vai escrevendo aí que eu vou respondendo, pessoal. Então é isso. Natação é a mesma coisa, uma prova de 50 metros, o cara pulou, acabou. Se for uma prova de 3 mil metros na natação, você vê o cara dar aquelas braçadas que você fala, ixi, será que ele termina hoje? Né? Aquela braçada lenta, uma velocidade de contração baixa, né? Então, fibras do tipo 1. Na musculação, Borginho, o que eu mais uso? Depende. Eu vou fazer um treinão de circuito, eu vou fazer um treinão como eu citei agora aqui, né? De 3 de 20. Então, se é carga baixa, 3, 4, 5, de 20 repetições, 30 repetições, eu vou usar mais as fibras do quê? Do tipo 1. As fibras de contração lenta. Tá? Que também hipertrofiam, pessoal. Elas também crescem. Elas também hipertrofiam. Tá? Agora, as fibras do tipo 2, as fibras explosivas, elas crescem mais. Só que essas, eu uso elas com predominância quando eu aumento a carga do meu treino, quando eu faço menos repetições. Essa é a fibra que mais hipertrofia. Tá? Essa é a fibra que mais cresce. Ela cresce com volume maior do que a do tipo 1. Então é esse o tipo aí. Essa do tipo 2, ela é mais branca. Porque ela não precisa de tanta mioglobina, porque ela não precisa de tanto oxigênio. Quantidade de energia, de ATP, formado dentro dessa célula, do tipo 2, é baixa. A maior concentração de ATP formada é por creatina, fosfato e glicólise, glicogênio, carboidrato. Né? Então ela é branca por isso, porque tem pouca mioglobina. E ela tem muita enzima glicolítica. Então ela é de contração rápida, fibra explosiva. Tá certo? Deixei escrito isso tudo aí para você, como eu falei anteriormente, tá tudo escritinho para você não ter complicação na hora de estudar. Tá aqui, ó, escritinho das fibras do tipo 1. Tudo isso que eu falei. Tá bom? Professor, Pode falar. o senhor falou um negócio de A e B. Uhum. A fibra do tipo 2, ela tem duas subdivisões. Tem mais, são 3 subdivisões, mas a gente vai trabalhar com 2 aqui dentro da educação física. As outras a gente trabalha só na parte da ciência mesmo, das pesquisas em laboratório. Para a gente aqui na educação física, o que interessa são 2 tipos, A e B. Eu vou mostrar elas agora, Marcelo. Tudo bem esse aí, pessoal, que eu falei agora há pouco? E aqui, que a Marcela estava perguntando, né? Que já é a sequência, continuidade aí da aula, tá? Mas se tiver mais dúvidas, pode ir falando aí. Vou te responder, Marcela, vou te responder. Só estou vendo se não tem mais dúvidas no anterior ali. Tá bom, não tem nada não. Você estressa demais. Calma. Hoje é segunda-feira. Olha só. Eu falei 2A e 2B. O nome mais atual dela é 2X, em vez de 2B. Mas os livros ainda vão trazer 2B por muitos anos, tá? Essa 2B, o 2X, para você, um macete para você, né? O X de special. Pensa assim. Essa é especial. Ela é glicolítica pura. Essa é explosiva. Essa é a fibra de contração rápida mais pura que você tem. A fibra 2X. Tá? Essa aí tem pouquíssima enzima oxidativa dentro dela. A maior parte do ATP formado nela é do glicogênio, da glicose, do creatina fosfato. E aí ela explode mesmo. E levantador de peso olímpico, powerlifter, maromba da musculação, que é essa fibra trabalhando. Velocista, nadador de velocidade, ciclista de velocidade, mountain bike de potência, tudo que você estiver pensando em força, potência, resistência de força, é essa fibra do tipo 2X, que a gente acabou de falar, a característica principal dela. Agora, a 2A, ela é uma glicolítica oxidativa. Ela é intermediária, Marcelo. Ela está entre a fibra do tipo 1 e a do tipo 2B. 1, 2A, 2B. Pensa nisso. Fibra do tipo 1, 2A,
2B. Então, se você tem 3 coluninhas aqui, 1, 2A, 2B, A1 é o extremo para resistência. A2 é o extremo para força. E a 2A que está no meio, a 2B, e a 2A que está no meio, nessa coluna do meio, é uma fibra que está entre, ela é intermediária. Ou seja, ela tem características da do tipo 1 e tem características da do tipo 2B, 2x. Então ela está no meio. Ah, ela vai transformar nessa ou transforma naquela? Não. Não tem jeito de uma célula transformar em outra. Uma célula não transforma em outra. Tá? Mas ela tem características tanto da fibra do tipo 1 quanto da fibra do tipo 2x, a 2b. Ela nem é vermelha e nem é branca. Alguns autores trazem ela como rósea. Alguns trazem ela como vermelha. Ela não é nem oxidativa e nem glicolítica. Ela é glicolítica oxidativa. O que é que eu estou querendo te falar, Marcelo? Se eu treino com muita característica de explosão, se eu treino com muita característica de força, se eu treino com muita característica glicolítica, essa intermediária, vai exacerbar mais as características glicolíticas. Então, ela vai ajudar aquelas fibras glicolíticas puras. Mas se eu treinar mais com a capacidade oxidativa, se eu fizer mais exercícios de resistência, ela vai ajudar mais aquelas fibras do tipo 1, aquelas fibras vermelhas. Então ela está aqui no meio. Está precisando mais de mim? Vou lá e ajudo. Está precisando mais de mim? Vou cá e ajudo. Então ela fica fazendo isso. Ela é intermediária nas suas características. Em todas as características dela, ela é intermediária. Quando eu faço mais atividade X, ela vai lá e contribui com a sua participação oxidativa. Quando eu faço mais atividade de potência, ela vai lá e ajuda com a sua capacidade de potência. Mas ela não transforma em uma ou outra. Borginho, como que fica a hipertrofia dela? Do mesmo jeito. Se eu treino resistência, ela hipertrofia. Se eu treino potência, ela hipertrofia. Tá certo? Ela hipertrofia. Todas as fibras hipertrofiam. Né? Agora, qual é o momento que eu vou treinar mais essa? Qual é o momento que eu vou treinar mais aquela? Aí vem com a prática de treinamento. Né? Então, a prática de treinamento oferece pra gente essas condições de saber em que momento que eu vou agregar carga e trabalhar mais com uma, em que momento que eu vou agregar carga e vou trabalhar mais com a outra. Marcela, ficou respondido? Professor, ficou. Agora eu tenho outra pergunta. Assim, não tá muito no assunto, né? Mas quando as pessoas... geralmente tem pessoa que faz musculação e tem uma flexibilidade boa. Por exemplo, a Graciane Barbosa. Muita gente fala que é porque ela tem dois tipos de fibra. Os dois tipos de fibra, no caso, seria o tipo 2A? Ou não tem nada a ver com alongamento, essas coisas, com flexibilidade? Essas fibras? Não tem nada a ver, Marcelo. Isso aí é conversa de quem não entende. A flexibilidade ela está relacionada a uma série de fatores. Por exemplo, a idade, a hidratação, o nível de treinamento, a minha alimentação, meu estado de atividade, sedentarismo e o meu treinamento de flexibilidade, de mobilidade. Eu tenho que treinar isso para melhorar. Para hipertrofiar, eu tenho que treinar hipertrofia. Para ganhar flexibilidade, eu tenho que treinar flexibilidade. E sabendo que o grau de flexibilidade, quanto maior for a minha flexibilidade muscular, maior é o grau de hipertrofia, eu não acompanho essa pessoa, não sei dizer também do trabalho que ela faz, mas provavelmente quem dá aula para ela, ou ela, não sei se é profissional da área, se não é, você falou quem que é, eu não sei. É a Graciane Barbosa, aquela do Belo. Não sei quem é. É profissional de educação física? Não, ela só Não. treina. Então alguém monta o treino dela, né? Se ela treina por conta, deu sorte de chegar num grau de flexibilidade avançado. Mas se não treina por conta própria,
né, alguém prescreveu o treino dela, e entendedor de que a flexibilidade melhora a hipertrofia, ganhou flexibilidade para ela. Se você pegar um fisiculturista campeão do Mr. Olympia chamado Ronnie Coleman, depois você procura aí nas redes sociais aí, ou no YouTube, Ronnie Coleman, acho que é assim que escreve o nome dele. Coleman, acho que é assim. Depois você procura aí. Ronnie Coleman. Negão de 1,92 m de altura, gigantesco, e tem o vídeo dele fazendo um sparcat quase completo ali numa apresentação do 7º, 8º Mr. Olympia que ele ganhou. O cara com 42 anos de idade fazendo uma abertura completa, mas ele sabe que ele precisa dessa flexibilidade. Para evitar lesão, um músculo encurtado é um músculo propenso a lesionar, né? E o cara não, o cara treina em alto nível, e ele sabe disso, ele faz trabalho de flexibilidade. E a própria musculação auxilia no ganho de flexibilidade. Tá? Eu já vi treinos do Ronnie Coleman, eu tinha esses vídeos. Eu vou ver se eu acho e eu passo para vocês depois. Eu já vi vídeos dele, eu tenho vídeos dele, eu não sei onde está, fazendo o trabalho de flexibilidade. E aí você fala, nossa, esse cara faz, né? Por que aquele maromba lá da academia não faz? É porque não é conhecedor da área, tá certo? Não é porque eu tenho mais fibras X ou mais fibras Y, não é porque eu tenho mais 1 ou mais 2. A flexibilidade é necessária tanto para a fibra do tipo 1 quanto para a fibra do tipo 2, tá bom? É necessário. Depois você tem que pegar um cara na internet, Ashur Júnior. Depois procura esse professor lá, que é o cara da flexibilidade, o cara que trabalha com alongamento, tá bom? De alto nível, tá? No Brasil. Depois você tem que ler esse livrinho aqui, ó, tá? Aí você vai começar, deixa eu ver se você consegue ver aí, tá bom? Exercícios de alongamento, anatomia e fisiologia, tá? Da editora Manoli. Esse meu aqui é a 2ª edição, tá? Esse professor aqui, desse tamanhozinho assim, brasileiro, excelente, excelente, excelente. E o outro professor que você tem que ler sobre isso, tá? Que é o professor Estélio Dantas. É o cara número 1 do CREF do Rio de Janeiro. O cara que primeiro fez o cadastro no Rio de Janeiro. Tem Instagram, mas ele não posta muita coisa na área não, sabe? Ele não é muito dessas redes sociais, não. Esse meu aqui de alongamento e flexionamento, também da editora Manoli, é o 6ª edição, tá? Alongamento é diferente de flexionamento. Aí vem outra discussão para ser feita depois, né, Marcelo? Então, entender o que é alongamento, o que é flexionamento, tá? Professor, em um só momento coloca o autor oportuno do a gente primeiro fala. livro. Coloca o autor do primeiro livro para mim, por favor. Não deu para pegar? Do azul. Tá escrito aí, você consegue ver? Aonde que tá escrito? No comentários aí. Tá. Uhum. Sim, consigo. Você Obrigada. consegue ver os comentários? Esse último é Abdallah Ashur Júnior. Tá bom. E o último é o professor Estélio Dantas, tá? Então são pessoas aí que a gente tem que tá seguindo, tá bom, pessoal? Mais outros 2 profissionais aí da área que você tem que seguir. Você está vendo meu slide aí ainda? Para mim aqui desconectou tudo. Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Dá para ver. Dá pra Tá ver vendo aí? sim. Então vamos continuar. Bom, Marcela, respondi as duas, tá tudo bem? Ou ainda tem dúvidas? Não, respondeu. Obrigada. Beleza? Então tá. Bom, aí tem as características da fibra do tipo 2X ou 2B, tá bom? Menor quantidade de mioglobina, menor quantidade de mitocôndrias, né? Muita enzima glicolítica, menor número de capilares sanguíneos, porque eu não preciso tanto oxigênio, né? E é a briga do fisiculturista, né? O fisiculturista, ele fica doido para vascularizar, justamente porque quanto maior a quantidade de vasos sanguíneos, né, que chegar lá, maior a quantidade de oxigênio. Quanto mais oxigênio e nutrientes chegar, mais ATP eu vou produzir.
Quanto mais ATP, mais carga eu pego. Quanto mais carga eu pego, maior microlesões, maior número de hipertrofia que eu vou ter, maior grau de hipertrofia eu vou ter, né? Então o cara fica doido para vascularizar. Toma até suplemento à base de óxido nítrico para vascularizar, porque o óxido nítrico é um vasodilatador, né? Ele é angiogênico, ou seja, ele faz nascer novos vasos sanguíneos, né? E ele é doido nisso. Mas não precisa tomar assim entupir de suplemento também não. Dá para fazer exercício aeróbio, e o exercício aeróbio de baixa intensidade, que utiliza as fibras do tipo 1 como predominante, exigem que o meu corpo leve oxigênio para aquele tecido. E aí vasculariza. Você quer ver que talvez você já tenha sentido isso alguma vez na vida? Você fala assim, vou começar a fazer exercício, vou começar a correr. Aí você vai pro parque correr, vai correr na rua, sua coxa, sua perna começa a coçar. Aí você fala assim, eu tenho alergia ao suor, né? Não. Tá coçando porque o vaso sanguíneo está tentando levar oxigênio para aquele tecido. Né? Esse é um processo inicial da angiogênese. Depois de uma semana, 2 semanas, já nasceram alguns vasos sanguíneos microscópicos ali, ó, e aquele tecido começa a ser irrigado em melhor qualidade, né? Porque aumentou a quantidade dos meus vasos sanguíneos chegando no tecido. Aumenta a vascularização. Exercícios aeróbios de baixa a moderada intensidade são angiogênicos de natureza. Tá bom? Então, se um fisiculturista fizer exercício aeróbio desde o início do trabalho dele, ele vai ter um processo de crescimento mais significativo. Tá? Aí eu deixei características das fibras do tipo 2A, tá bom, Marcela? Que é essa intermediária, tá? Elas são adaptáveis, né, ao treinamento, tá bom? E as fibras do tipo 2. E aí deixei o conceito de sarcoplasma para você também, né, que é o líquido, é ali onde acontece toda a mágica do processo, pessoal. É a matriz da célula, né? É onde ficam boiando ali, suspensas no líquido, o sarcoplasma é líquido, fica boiando ali as miofibrilas, tá bom? É ali que eu tenho potássio, magnésio, cálcio, sódio, fósforo, fosfato, ADP, ATP, glicose, glicogênio, as enzimas, mitocôndrias, núcleo, tudo ali, tudo. Né? Espera um pouquinho, filho. E é onde... Ai, pessoal, hoje tá difícil aqui, vocês me desculpem. 2 meninos, só a esposa ali cuidando, uma neném de 8 meses e um menino de 4 anos, o trem fica meio tenso em determinados horários, que os dois sugam demais, vocês me desculpem. É no sarcoplasma, pessoal, que essas questões acontecem. E é uma das buscas, por exemplo, do fisiculturista, tá bom? É uma das buscas, é a hipertrofia sarcoplasmática. Olha o que o cara quer, tá? Hipertrofia sarcoplasmática. Eu tenho 2 tipos de hipertrofia, tá? Beleza, obrigado, Alisson, obrigado, pessoal, tá? Mas aconteceu algumas vezes aí. Eu tenho 2 tipos de hipertrofia, tá bom? Eu tenho a hipertrofia miofibrilar. Olha só, eu acabei de falar para você que a fibra ela é formada por miofibrilas. Então eu tenho a hipertrofia miofibrilar, então a minha fibra muscular ela pode aumentar o tamanho das miofibrilas, o volume delas, e aí a fibra cresce. Ou a fibra muscular pode aumentar o tanto de líquido dentro dela, de sarcoplasma. Então eu vou ter a hipertrofia sarcoplasmática. Então eu tenho a hipertrofia das miofibrilas, que crescem de tamanho, elas aumentam o volume, e eu tenho a hipertrofia do sarcoplasma também. O sarcoplasma aumenta o tanto de líquido dentro da minha célula. Então você vê a importância de uma hidratação, né? O indivíduo tem que se hidratar. Tá? O fisiculturista, quando vai subir ao palco, ele não pode ficar sem água. Se ele ficar sem água, o músculo é 70% a 75% do músculo é formado por água. Então o cara tem um momento que ele vai hiperidratar e tem um momento que ele desidrata. Então tem um momento que ele desidrata e tem um momento que ele hiperidrata, que ele joga água. Eu conheço fisiculturista que joga 8 litros de água por dia no momento de hiperidratação. Ele sabe que o músculo dele é formado por água. Ah, Borginho, mas aí ele vai ficar
retido, ele vai ficar, não sei o que, o músculo não aparece. A água não fica entre o músculo e a pele. A água fica dentro do músculo. E quanto mais água no músculo, mais o músculo incha. A pele fica fina e ele perdeu gordura, está com 3% de gordura, a pele cola naquele músculo que inchou, e aí sim você tem uma definição significativa. Se um fisiculturista, uma semana antes, ele desidratar mais do que deve, a hora que ele subir no palco, o músculo dele tá murcho. Tá murcho. Aí o cara não vai aparecer. Entendeu? Então tem essas questõezinhas. Tá vendo o que o cara quer? Hipertrofia do sarcoplasma, para o músculo dele inchar. Né, para o músculo dele sobressair, tá bom? Agora, cuidado, tá? Tem muitas técnicas aí que o cara usa para crescer, para secar, tem muitos processos de treinamento. Tem bulking, tem cutting, tem curling, tem um monte de programas de treinamento de fisiculturismo, tá? Então, depende do que acontece, mas ela tem que estar hidratada para o músculo aparecer. Não tem jeito. O sarcoplasma precisa estar ali, tá bom? E principalmente no momento de crescimento, em que eu quero bulking, que eu quero crescimento muscular, que eu quero aumentar minha massa muscular, eu preciso de muito sarcoplasma. Eu preciso de muito oxigênio, eu preciso de muito potássio, eu preciso de muito fósforo, eu preciso de muita creatina, muita glicose, muito glicogênio, carboidrato, eu preciso de muito dentro desse sarcoplasma, tá? Então tem que estar bem hidratado durante o treinamento. Bom, é isso. Miofibrila também está escrito aí. Miofibrila. Tá bom? Vamos ver um videozinho aqui. Aí, ó, os filamentos de actina e miosina. Ó. Filamento de actina e miosina. Tá? Miosina, filamento grosso. Basicamente, só tem uma proteína, que é miosina. Filamento grosso só tem uma proteína, que é miosina. Já o filamento fino, a maior quantidade de proteína que tem é a actina. Mas também tem troponina e tropomiosina. A tropomiosina é um filamento proteico e a troponina são proteínas globulares, tá? Umas bolinhas que ficam presas ali. Tá representada aí de amarelinha aí, ó. Uma setinha aí puxando. Tá bom? Vou mostrar ele para vocês, porque a gente vai ver isso aqui agora, ó. A gente vai ver um sarcômero, ou seja, um pedaço da minha miofibrila, que está dentro da fibra, né? Uma parte da minha fibra muscular, que fica situada entre essas duas linhas Z, ó. Banda Z, banda Z. Então aí eu tenho um sarcômero, banda Z e banda Z. Um sarcômero. Aí a hora que eu tenho aqui outra banda Z, outro sarcômero. Segue para cá, outra banda Z, segue para cá, outra banda Z, segue para cá. Então eu vou ter vários sarcômeros em série e em paralelo. Um atrás do outro e um do lado do outro. Paralelo e em série, tá? Duas linhas Z sucessivas me formam um sarcômero. E você vê nesse primeiro desenho aqui, ó, tá? Nesse primeiro esqueminha de cá, você tem aí a presença de um sarcômero encurtado, um músculo contraído. Você repara que o espaço entre essa quitina de cá e essa quitina de cá, ó, de cinza, é a quitina, de vermelho é a miosina. Repare que o espaço entre as actinas aqui, ó, ele é pequenininho. Repare que o espaço entre as actinas aqui, ó, que é chamado de zona H, nesse outro desenho de cá, ó, tá vendo? Esse espaço, ele está maior porque o músculo está relaxado. Né? Então, o músculo relaxado, essa imagem aí da sua direita, né? Um sarcômero grandão, compridão. A hora que encurta, a miosina vai puxando a quitina, a miosina vai puxando a quitina até a quitina quase encostar uma fibrinha na outra, assim, ó, de um lado com o outro. Tá bom? Aí ocorre um encurtamento, a contração muscular. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês agora desse processo e depois eu volto para explicar, tá? Lá no YouTube do Borginho, tá aqui o canal do YouTube do Borginho, aberto só para postar esses vídeos para vocês, tá? Então tá aí.
E vai ter aqui, ó, em algum momento, tem 30 vídeos aí, que são os vídeos de todas as minhas disciplinas desse semestre. Eles estão abertos, você assiste o que você quiser, da disciplina que você quiser. Tem aí, ó, de coração, que a gente já teve uma aula, tá? Tem o sistema de condução cardíaca, que tem uma questão na prova te perguntando qual é a sequência da condução cardíaca. Tem de ventilação pulmonar, respiração interna, respiração externa, da lei de Dalton. Outras aulas, e aqui os de contração muscular. O link do de contração muscular e os outros já está lá no seu EAD, tá? Então, olha só, como que ocorre a contração muscular, ó. Olha só o videozinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui para você ver. Consigo. Como é que faz para ampliar? Não sei mexer nesse YouTube, não. Aqui. Olha o impulso nervoso, trafegando pelo neurônio. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que está tendo um atraso. Depois você vai pegar o vídeo para você assistir. O impulso nervoso sai lá do meu sistema nervoso central, trafega pelo neurônio motor, até chegar lá na... Olha o neurônio motor. Até chegar lá na fibra. Olha o tanto de placas motoras. Aí o impulso nervoso desloca as vesículas sinápticas, liberam os neurotransmissores. O vídeo está parando para vocês ou está seguindo normal, pessoal? Fala comigo aí. Tá parando pra gente. Tá parando? Eu vou mostrar a minha tela para ver se vocês conseguem ver melhor. Tudo bem? Do jeito que eu fiz na outra aula, tá? Então deixa eu voltar aqui. Olha só. Não sei se você vai conseguir ver tudo. Deixa eu apagar a minha luz aqui, para ver se você consegue ver bem. Acho que não, né? Explode aí para você, né? Acho que explode. Deixa eu acender aqui. Vamos lá. Com a luz estava melhor. Com a luz estava melhor, né? Então vamos voltar aqui com a luz. Então vamos lá. Com calma aí, ó. Um impulso nervoso sai lá do meu sistema nervoso central superior, trafega pelo neurônio motor. Esse neurônio motor se ramifica, olha ele aí, ó, ramificando. Olha o tanto de ramificação. Cada uma vai para uma fibra. E esse é chamado de placa motora. A vesícula sináptica libera os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores se ligam a receptores da membrana pós-sináptica. Faz com que o íon sódio entre dentro da fibra, o interior fica positivo, o exterior negativo. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Olha o impulso brilhando ali, descendo pelo retículo sarcoplasmático, pelo túbulo transverso. De azul aí o retículo sarcoplasmático, de cinza. Vai ficar azulão. Armazena cálcio. O cálcio é liberado em cima da miofibrila. E ocorre o processo de contração muscular. Olha o cálcio sendo liberado. E aí o cálcio se liga às troponinas para que ocorra o processo de contração muscular, ó. É bonito demais, né? Vou pôr de novo para você, presta atenção. Agora a tela melhorou, a outra tela acompanhou sua voz aí. Ah, é? É, tá passando normal agora. Lá na tela normal sua? Beleza. É. Beleza, ótimo. Eu não sei como é que funciona isso, mas tá dando para ver tudo aí, então, né? Olha lá, vesícula sináptica libera os neurotransmissores que se ligam aos receptores. Placa motora, pessoal, ó. Aí os íons saem lá para fora, o interior fica negativo e o exterior negativo e o interior positivo. Olha o sarcolema, olha o impulso nervoso se transformando no impulso muscular. O túbulo transverso, o impulso passa pelo túbulo transverso, estimula o retículo sarcoplasmático a liberar o cálcio. Ó. Aí o cálcio é liberado em cima das miofibrilas, em cima dos filamentos de actina e miosina. Aí o cálcio vai se ligar à troponina para que ocorra o processo de contração. Já vou te explicar o processo de contração. Calma. Bacana, né? Olha só o outro vídeo. Ixi, como é que eu volto aqui agora? Aqui. Olha o vídeo da junção neuromuscular. Vê se você acompanha nele aí. Eu vou projetar de todo jeito nos dois, que aí quem não vê do outro, vê por aqui. O impulso percorrendo pelo neurônio motor para que ocorra a contração muscular. Olha a fibra muscular, contrai e relaxa. Né?
Olha o tanto, olha o neurônio motor e olha o tanto de ramificações. Cada uma é uma placa motora. Olha o botão terminal. As vesículas sinápticas vão lá para a periferia, rompem a membrana. Olha lá, libera o neurotransmissor, ó. Puf, rompeu a membrana e liberou o neurotransmissor. Eles se ligam a receptores específicos e o processo de contração muscular vai acontecer. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Vamos ver como que acontece isso. O videozinho tá lá no YouTube para você. O link já tá lá no material do Borginho no EAD, tá bom? Vamos voltar a ver o slide aí. Eu vou te explicar agora passo a passo desse processo. Tem perguntas na prova perguntando esses processos. Que é a base do trabalho nosso dentro da educação física, né? Como que eu vou aumentar com o treinamento a quantidade de estímulos ali dentro? Eu preciso aumentar o número de fibras estimuladas, né? E aí, agora a gente vai entrar com a participação do retículo sarcoplasmático, tá? Que é justamente essa estrutura tubular que armazena o cálcio que eu te mostrei ali, ó. Olha aqui um desenho do retículo sarcoplasmático, ó. Reparem que tem uma tríade aqui, ó. Vou te mostrar o desenho aí. Tem 3 estruturas aqui, ó. Tá vendo aí? Uma estrutura rósea e 2 estruturas amarelas, uma de um lado e outra do outro. Então, repare que a fibra muscular, a miofibrila, tem 3 miofibrilas aí, ó, mais uma miofibrila aqui, outra miofibrila aqui, ó. Cada uma dessas é uma miofibrila, ó. Uma miofibrila. Tudo isso que você está vendo aí é um pedaço de uma fibra. Repare que a fibra, a miofibrila, está em um sentido. E o túbulo transverso é transversal a ela, ó. Ele é transversal, ele vai em outro sentido, ó. Tá vendo aí? Ele vai em outro sentido, tá? O que é que eu tô querendo te mostrar? Esse túbulo transverso, pessoal, esse túbulo transverso, ele é uma invaginação. Esse rosa que você tá vendo aqui, ó, é a membrana da fibra. Esse rosa que você tá vendo aqui é a membrana da fibra. E se você reparar, esse túbulo transverso, ele invagina, é um tubinho que sai daqui, ó. É um buraquinho que tem lá na superfície da fibra e ele vai para dentro. Percebe aí? Um tubinho que se forma a partir da membrana da fibra muscular. E de amarelo, que você vê aí, ó, de amarelo é o retículo sarcoplasmático com as suas cisternas terminais. Então o retículo está aqui, o retículo está... Deixa eu fazer de outra cor, né? Porque senão você não vai ver nada. O retículo está aqui, ó. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Os tubinhos do retículo e as cisternas terminais desse retículo, onde o cálcio fica armazenado, pessoal. Tá bom? E ele é transversal à fibra. Então, a fibra está assim e o retículo com as cisternas terminais e o túbulo transverso na transversal. Olha um desenho ampliado aí para você ver. De azulzinho a quitina, de vermelhinho miosina, filamento fino, filamento grosso, a cisterna terminal de amarelo, as bolinhas pretinhas cálcio, e aqui, ó, a membrana da fibra, ó, a membrana da fibra, ó. Repare que aqui, ó, está negativo no interior, positivo no exterior. O meu músculo está em repouso. Já falei sobre isso para vocês nas nossas primeiras aulas. Quando ocorre a aplicação de um estímulo qualquer, elétrico, químico, mecânico, ocorre uma inversão. Tá vendo aí o sódio e o potássio? O sódio entrando e o potássio saindo? O sódio entrando e o potássio saindo. Bem onde está essa seta. Ó. O que acontece agora no exterior, gente? Negativo, negativo, negativo.
negativo, negativo, negativo. Essa onda de negatividade que percorre o túbulo transverso é o impulso muscular. Esse impulso muscular faz com que as cisternas terminais do meu retículo liberem o cálcio para dentro do sarcoplasma. O cálcio estava armazenado no retículo e agora o cálcio é liberado para o meu sarcoplasma. Ainda não ocorreu contração muscular. Isso acontece em milésimos de segundo, mas ainda não aconteceu contração muscular. Percebeu aí? Isso acontece porque aconteceu uma transmissão neuromuscular. Esse estímulo que está acontecendo ali, ó, é essa transmissão neuromuscular que eu te mostrei no vídeo. Tá bom? Um tempinho aí para ver se tem dúvida. É muito detalhe nessa aula de hoje, hein? Muito detalhe. Não foge daí, não. Olha aí, escrito aquele vídeo que eu te mostrei, ó. Tá escrito aí para você, como que ocorre a transmissão neuromuscular. Olha só. Um impulso nervoso percorre um neurônio motor até chegar àquela dilataçãozinha chamada de botão terminal do neurônio. Botão terminal do neurônio é aquela dilatação. Se eu desenhar para você, ele é assim, ó. Aqui, tem o desenho. Deixa eu desenho aqui, ó. Olha o desenho aí, ó. Balbarte, desenhar. Olha aí o desenho. Deixei um desenho bonitinho para você, ó. Essa dilatação que você está vendo aqui, ó, é o botão terminal do neurônio motor. O neurônio motor está aqui para cima. Tá bom? Essa dilatação aqui é chamada de botão terminal do neurônio motor. Nesse botão terminal, pessoal, tem essas bolinhas aí, ó, que são as vesículas sinápticas, essas bolinhas azuis grandes. E no interior dela está cheio de bolinhas roxas, vermelhas. Essas bolinhas vermelhas são os neurotransmissores, as substâncias químicas. Nesse caso que a gente vai explicar aqui, acetilcolina. Acetilcolina é o neurotransmissor que favorece a contração muscular, que inicia a contração muscular. As vesículas sinápticas ficam ali no botão terminal. Os neurotransmissores são substâncias químicas. Todo hormônio que nós temos no corpo é um neurotransmissor. Insulina é um neurotransmissor. Testosterona é um neurotransmissor. GABA, alfa-gama-butírico, ácido alfa-gama-butírico é um neurotransmissor. Tá? Alguns neurotransmissores são excitatórios, outros são depressores, mas eles trabalham todos da mesma forma. Todos eles ficam armazenados em alguma vesícula sináptica dessa. Tá bom? Em alguma célula nossa. Aí o neurotransmissor dentro das vesículas, olha só, a vesícula ela é estimulada a chegar aqui na membrana pré-sináptica, que é essa membrana aqui, ó. Membrana pré-sináptica, de vermelho aí, ó. A vesícula chega até ela, tá bom? E rompe, olha aí, ó, como ela rompeu aqui, ó. E liberou as bolinhas vermelhinhas aí, ó. Liberou as bolinhas vermelhinhas na fenda sináptica. Na fenda sináptica. Então, esse espaço que você está vendo aqui, ó, entre uma célula e outra, todo esse espaço aqui é chamado de fenda sináptica. Todo esse espaço entre uma célula e outra. Bem matrix o espaço. Então, repare. A vesícula sináptica, ela vai se locomovendo até chegar nessa membrana pré-sináptica, rompe a membrana e libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, pessoal, perceba que aqui eu tenho um receptor de verde aqui, ó, receptor. Eu tenho receptores específicos. Para cada neurotransmissor existe um receptor específico. Tá bom? Tem receptor de insulina,
tem receptor de testosterona, tem receptor de álcool, tem receptor de alfa-gama-butírico, tem receptor de estrogênio, tem um monte de receptor. Tem receptor para tudo. E reparem que ele está livre, ó. Ele está livre. E tem uma depressãozinha em cima dele aí, ó. E ó, repare que aqui, ó, já tem um neurotransmissor ligado. Mas ele ainda está fechado. Repare que aqui, ó, ele está aberto. Nessa última setinha que eu fiz aí, ó, está aberto. E nessa primeira que eu fiz aqui, ó, ele está fechado. Quando os dois receptores, ó, quando os receptores se ligam nos seus espaços, é que o receptor, quando os neurotransmissores, quando os neurotransmissores se ligam no seu receptor, é que ocorre a abertura do canal iônico. Nesse caso, olha só, qual é o íon que está no espaço na fenda sináptica? Sódio. O que acontece com o sódio? De verdinho aí? Passa para dentro da célula. Então, aqui é dentro da outra célula. Se o sódio passou aqui para dentro, aqui dentro vai ficar mais o quê? Positivo. E lá no exterior vai ficar mais o quê? Negativo. Isso é chamado de quê mesmo? Potencial de ação. Ocorreu uma despolarização. E ativou, então, o potencial de ação desta célula aqui de baixo. Tá ok? Então, dentro dela vai ficar positivo, no exterior dela vai ficar negativo, ativa o potencial de ação. Se eu estou falando de músculo, potencial muscular. Impulso muscular. Se eu estiver falando de neurônio, impulso nervoso. Potencial de ação neural. Impulso nervoso. Mas como nós estamos falando de músculo, o neurônio motor que está aqui passa informação, despolariza a célula muscular que está de cá. Isso é uma placa motora. Tá certo? Olha só novamente o vídeo que eu te mostrei sobre placa motora, junção neuromuscular. Presta atenção nele aí de novo. Opa. Presta atenção nesse vídeo aí de novo. Tá? O impulso nervoso trafega pelo neurônio motor até chegar lá na fibra muscular, onde eu tenho a ramificação do neurônio motor formando as placas motoras. Olha o tanto de placa motora formada aí. Cada bolotinha dessa é um botão terminal formando uma placa motora. O impulso nervoso chega até lá, ó, estimula a vesícula sináptica a se deslocar, liberando o neurotransmissor, que se liga aos receptores da membrana pós-sináptica e gera, então, o potencial de ação muscular. Olha o outro vídeo aqui. De novo. Não cansa de ver esses vídeos não, gente. O impulso muscular trafega pelo neurônio motor. Esse vídeo aqui eu acho melhor do que o outro. Trafega pelo neurônio motor, chega ao botão terminal, estimula as vesículas sinápticas a se deslocarem, romper a membrana pré-sináptica e liberar na fenda sináptica os neurotransmissores. Esses neurotransmissores se ligam a receptores da membrana pós-sináptica, formam o potencial de ação muscular, passa pelo túbulo transverso esse potencial de ação muscular, estimula o retículo sarcoplasmático a liberar o cálcio. E no slide anterior está aí, ó, o texto disso tudo para você. Eu falei aqui já umas 5 vezes. Eu sei que é muita informação. E eu sei que você vai sair com dúvida. Não folga no estudo dessa área, gente. Transmissão neuromuscular. Junção neuromuscular. Placa motora.
a união entre o neurônio motor e uma fibra muscular. Então, o impulso nervoso percorre o neurônio motor até chegar no botão terminal. Ele estimula as vesículas sinápticas a se deslocarem, romperem a membrana pré-sináptica e liberar os neurotransmissores na fenda sináptica. Tá ok? Esses neurotransmissores na fenda sináptica, alguns se perdem, alguns se ligam nos seus receptores específicos, que ficam na membrana pós-sináptica. Ocorre, então, a abertura de canais iônicos desses receptores. O sódio passa do espaço extracelular para o espaço intracelular, para o interior da fibra muscular. O interior vai ficar positivo, o exterior negativo. Ocorre uma despolarização da fibra. Ela atinge, então, o seu potencial de ação. Formado, então, por esse impulso muscular, ocorre a contração muscular, que a gente vai ver agora. Para quem tiver com dúvida, vou fazer um desenho aqui porque nunca é demais. Então eu vou ter um neurônio motor, o botão terminal desse neurônio motor. Essa membrana é a membrana pré-sináptica. A fibra muscular está aqui. Essa membrana é a membrana pós-sináptica. E isso que você está vendo aqui a gente chama de placa motora ou sinapse neuromuscular, por isso membrana pré-sináptica e pós-sináptica. E esse espaço que você está vendo aqui entre uma célula e outra é a fenda sináptica. As células se encontram, se comunicam através de uma sinapse química chamada sinapse neuromuscular, junção neuromuscular ou placa motora. As vesículas sinápticas ficam aqui, cheia de neurotransmissores no seu interior. Quando ocorre a descida do potencial de ação, ela se junta aqui, rompe a membrana pré-sináptica e libera os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores liberados na fenda sináptica se ligam a receptores de membrana localizados na membrana pós-sináptica. Assim que esses neurotransmissores se ligam nos receptores, ocorre a abertura do canal iônico. Então aqui vai abrir o canal. E, consequentemente, os íons sódio vão passar para dentro da minha fibra muscular, que vai ficar mais positiva, e o exterior vai ficar mais negativo, gerando, então, a formação do potencial de ação muscular. E aí? Você entendeu, pessoal? Dúvidas, abre aí para falar comigo. Estamos tranquilos, né? Estamos bem, não estamos? Olha só, como que ocorre a contração muscular agora. Então, ocorreu a despolarização da fibra. Atingiu o potencial de ação. Agora é que vai entrar a contração muscular. Até agora não contraiu nada. Né? Então, despolarizou o túbulo T, despolarizou a membrana. Você viu ali? Despolarizou a membrana. O impulso nervoso desceu pelo túbulo transverso. Né? Na hora que ele entra no túbulo transverso, ele tem contato com o retículo sarcoplasmático. Ok? Então, despolarizou o túbulo transverso. Despolariza o retículo sarcoplasmático. Aí o retículo sarcoplasmático entra em ação. O que ele faz? Libera o cálcio para dentro da fibra, para o sarcoplasma. O retículo sarcoplasmático armazena o cálcio. Quando ele sofre o estímulo, ele libera o cálcio
E ele está dentro da fibra. Então esse cálcio vai ser liberado para onde? Para o sarcoplasma. O cálcio no sarcoplasma vai entrar em contato com a troponina C. Com um tipo de troponina, são 3, eu já vou falar delas para você. Ele entra em contato com a troponina C, que fica no meu filamento fino. A hora que o cálcio se liga à troponina C, elas mudam o seu formato espacial. As troponinas estão presas à tropomiosina. A hora que ela muda o formato espacial, ela muda a tropomiosina de lugar. E aí na molécula de actina, tem um localzinho que chama sítio de ação da miosina. A miosina, então, consegue se ligar nele, porque foi liberado, e o ciclo de ponte cruzada, então, o ciclo das pontes cruzadas é iniciado. Quebra a TP, a cabeça da miosina arrasta a actina. Pega a TP, ela volta para o lugar. Conecta de novo. Quebra a TP, ela arrasta a actina para o lugar. Pega a TP, ela volta para o lugar. Se junta de novo, quebra a TP e arrasta a miosina, a actina, e vai fazendo isso. E o músculo vai encurtando. Enquanto tiver cálcio, enquanto tiver ATP, enquanto essas condições se mantiverem. O relaxamento muscular, ele acontece quando o cálcio volta a ser acumulado no retículo sarcoplasmático. Tá bom? Aí a concentração intracelular de cálcio cai, o cálcio sai da troponina C, volta para o retículo, a troponina e a tropomiosina voltam a ocupar o local de ligação da miosina de novo, lá na actina, e a contração muscular, ela para, não vai acontecer mais. Tá? Esse é o textão. Vamos ver como funciona? Olha aqui um desenho. Um esqueminha. Deixa eu desenhar primeiro, peraí. Deixa eu desenhar primeiro. Vou fazer aqui, ó. Uma miosina, duas cabeças ligadas a uma mesma cauda. Tenho várias miosinas. E aqui, ó, eu tenho uma actina. E essa actina tem uma área nela que é chamada sítio ou local de ação da miosina. Sítio de ação da miosina, ou seja, é nesse local aí que a miosina vai grudar e formar a ponte cruzada. Mas existe um filamento fino ligado a ele chamado tropomiosina. Tropomiosina. Um filamento proteico delgado, fininho. E ligado a ele, eu tenho 3 moléculas globulares de uma proteína chamada troponina. Tem a troponina C, a troponina I e a troponina T. 3 troponinas. C, T e I. A troponina C é porque ela tem afinidade ao cálcio. A troponina T, porque ela tem afinidade à tropomiosina. E a troponina I, de inibição, porque ela inibe, ela impede que a miosina se ligue no sítio de ação dela, que fica localizado na actina. Tá entendendo como está a organização do músculo em repouso? Aí o neurônio motor transmitiu o impulso nervoso pelo neurônio motor, chegou no botão terminal, estimulou as vesículas sinápticas a se deslocarem, rompendo a membrana pré-sináptica, liberando o neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor se ligou no receptor da membrana pós-sináptica, abriu o canal iônico, o sódio entrou para dentro da fibra muscular, gerou um potencial de ação. E o retículo sarcoplasmático vai fazer o quê, pessoal? Vai liberar o quê?
Vai liberar o quê? Cálcio. O retículo sarcoplasmático libera o cálcio, e o cálcio vai se ligar aonde? O cálcio vai se ligar na troponina C. O cálcio vai se ligar na troponina C. Aí, quando o cálcio se liga na troponina C, elas vão mudar o formato espacial. Deixa eu desenhar no slide todo. Vou ter que apagar e fazer outro, tá bom? Olha só o que acontece agora, ó. Olha só o que acontece agora, ó. Não lembro mais as cores que eu usei. Miosina. Ó. Actina. Ó. Tropomiosina. Ó. Troponina C, troponina T e troponina I. E a troponina C tá cheia de cálcio ligado nela. Então, o que que aconteceu? O cálcio foi liberado do retículo sarcoplasmático e o cálcio tem afinidade com a troponina C, que era uma moléculazinha globular. Ela mudou a forma espacial dela e arrastou, porque as três estão juntas. Ela arrasta o filamento de tropomiosina do lugar. Agora, o que que acontece? A cabeça da miosina faz o quê? Se liga ao sítio de ação, formando o que a gente chama de ponte cruzada. Ponte cruzada. Tá ok? Formou, então, a ponte cruzada. Contraiu? Ainda não. Tem que acontecer o quê? Quebrar o ATP, liberar energia para a cabeça da miosina arrastar a molécula de actina. Tá ok? Então, estava tampado. O cálcio se liga à troponina C, muda a forma espacial dela, e quando ela muda o formato espacial, ela arrasta o filamento de tropomiosina, liberando este local aqui, ó, que é o sítio de ação da miosina, que fica na molécula de actina. Tá ok? Com o sítio de ação livre, a cabeça da miosina se liga ao sítio de ação, formando a ponte cruzada. Quando quebra o ATP, a cabeça da miosina arrasta o filamento de actina. Esse foi o esquema. Agora eu vou te mostrar um desenho. Calma. Agora eu vou te mostrar um desenho. Então tá aí um desenho. Nesta primeira imagem, está em repouso. O sítio de ação está bloqueado. O ATP está parcialmente quebrado. Quando o cálcio, essas bolotinhas pretinhas, se liga na troponina C, que está de dourado aqui, ó, de laranja, amarelo, sei lá, por essa, libera o sítio de ação. Consequentemente, a cabeça da miosina se liga no sítio de ação. Na terceira imagem, perceba, gente, que aqui, ó, a cabeça da miosina está nessa angulação, ó. E nessa, ó, ela está nessa angulação, ó. Olha só. O que que ela fez? Cabeça da miosina, com o ATP quebrado, libera energia. E aí ela faz o quê? Ela pivota, ela roda, arrastando o filamento de actina, e a linha Z para o centro do sarcômero. Tá ok? Aí ocorre o processo de contração muscular. Outro esquema. Deixei tudo escritinho, gente, para não, tá, para facilitar ao máximo. Outro esqueminha aí, ó. Nesse primeiro desenho, a cabeça da miosina, com alta concentração de energia, se liga no sítio de ação da actina, formando a ponte cruzada. Tudo isso que eu desenhei ali está no esqueminha para você. O ADP e o fosfato inorgânico já estão ali prontos para serem liberados. Quando ocorre a liberação do ADP e o fosfato inorgânico, libera energia. Quando libera energia, olha só o que acontece com a molécula de actina, ó, o filamento, ó, ele é arrastado
para o centro do sarcômero. Inicia, então, o trabalho de contração muscular. A cabeça da miosina, ela pivota. Perceba o primeiro desenho, o segundo desenho, como ela deu uma quebradinha assim, ó, ela arrastou o filamento de actina rumo ao centro do sarcômero, ó, que a gente chama de linha M. Tá ok? Olha aí, ó. Arrastou, a cabeça da miosina já pivotou, já arrastou a actina, ela precisa de ATP para soltar. Ela está com baixa concentração de energia. Com baixa concentração de energia. Ela não tem energia nem para soltar da miosina. A miosina não tem energia nem para soltar da actina. Então o que acontece? A ATP se liga novamente à cabeça da miosina, um novo ATP se liga à cabeça da miosina, e a ponte cruzada se desfaz, a cabeça da miosina se solta da actina. Aí ocorre a quebra parcial de novo desse ATP. A cabeça da miosina se liga novamente na actina e arrasta novamente o filamento. Então ela vai fazendo isso, solta ATP, gruda ATP, solta ATP, gruda ATP, contrai, relaxa, contrai, volta, contrai, volta, contrai, volta. E vai arrastando o filamento de actina para o centro. Quando acaba tudo, ela solta e o filamento volta ao seu formato original. Tá ok? Vou mostrar um vídeo agora para você do processo inteiro acontecendo. Peraí, deixa eu mostrar aqui, porque eu não sei se ele vai rodar com... Espera aí. Não, volta aí o vídeo. Tem, não quer ficar grande? Vamos lá. Ó. De novo. O impulso nervoso percorre o neurônio motor até o botão terminal. As vesículas sinápticas liberam o neurotransmissor na fenda sináptica. Filamento grosso. Filamento fino. Olha o sarcômero, relaxou. Contraiu. Olha como que acontece. Olha o cálcio chegando, bolotinha cinza, grudando as troponinas de verde. Muda a forma espacial e ela sai do lugar, ó. Liberou o sítio de ação. Cabeça da miosina se liga à actina. Olha o ATP parcialmente quebrado. Libera ATP, libera energia, a cabeça da miosina arrasta o filamento de actina para o centro do sarcômero. Junta ATP de novo. Esse é o power stroke, essa é a ponte cruzada. Junta ATP novamente, libera a cabeça da miosina e ela volta para o seu ponto. Cabeça gruda novamente, quebra ATP, libera energia e arrasta o filamento novamente. E olha o tanto de cabeça, toda hora. Gruda ATP, quebra e o filamento vai movendo até que ocorra a contração muscular. Acabou, olha lá que bonito, olha. Contraiu o sarcômero. Esse vídeo você tem que ver de novo. Esse vídeo aqui é top. Você não vai ver uma contração muscular em vídeo assim, em aula nenhuma. Isso é um programinha que eu tenho aqui que é caro pra cacete. Olha isso, pessoal. Músculo, fascículo, miofibrila, sarcômero, filamento grosso, filamento fino, encurtou, relaxou. Olha lá, contraindo. As actina e miosina mexendo. Como que acontece? O cálcio, olha o cálcio voando aí ó, no sarcoplasma, boiando, se ligando à troponina C. Se ligou a troponina C, ela muda a forma espacial. Quando ela muda a forma espacial, ela arrasta a tropomiosina e libera o sítio de ação da miosina, que fica na actina. A miosina, então, a cabeça da miosina, por sua vez, se liga no sítio de ação lá na actina. O ATP já está parcialmente quebrado. Libera energia e ela move, ela pivota, arrastando o filamento de actina. Vai movendo o filamento de actina em direção ao centro do sarcômero, a linha M. Ela está com pouca energia, o ATP se liga e ela volta ao seu repouso. Quebra novamente o ATP, ADP e fosfato, libera energia e ela vai arrastando a actina enquanto tiver ATP, enquanto o cálcio estiver ligado à molécula de troponina e ela estiver fora do sítio de ação e o sítio de ação estiver livre. Olha lá, que massa. Pá, contraiu, diminuiu o tamanho do sarcômero. Você vai ver esse vídeo aqui 200 vezes, de tão bonito que ele é. Certo, pessoas? É massa demais, né?
Nossa Senhora. Dúvidas? Deixa eu abrir aqui o chat aqui. Dúvidas? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Eu sei que é muito detalhe. Eu sei que agora talvez você não saiba explicar passo a passo, de cor salteado, trás para frente, olho fechado. Mas eu quero saber se você entendeu o passo a passo que eu fiz. Você entendeu o passo a passo na hora que eu expliquei? Eu sei que agora você tem dúvida lá no primeiro, mas na hora você entendeu? Eu sei que você vai assistir essa aula de novo, eu sei que você vai ver os vídeos, e aí isso vai ficar claro para você novamente. Dúvidas? Eu entendi, professor, do jeito que você explicou passo a passo, deu para compreender. Bacana, né? Bom, vocês não querem falar, eu entendo que está tudo tranquilo por enquanto. Bom, eu vou mostrar aqui agora a página do EAD. E vou falar agora da VT, porque na semana passada, hora que eu desconectei sem querer aqui, muitos foram embora. Já estavam cansados mesmo do boarding, foram embora. Vou interromper a gravação da aula aqui agora.